Fala, meu querido, chegamos aqui com a prova da Unesp 2024. A gente acabou de receber a prova e traz aqui para você a resolução desses exercícios que caíram nesse vestibular. Bora com a gente entender o que que aconteceu, como você foi, dá essa devolutiva para a gente dizer, ó, pô, aqui foi fácil, aqui foi difícil, para a gente analisar junto com você e ter uma maior interatividade contigo. Nessa primeira questão que a gente está estudando é sobre análise gráfica, né? O gráfico envolvendo aí quando se estuda, né, um comportamento sobre a posição, a velocidade e a aceleração em função do tempo. Né? Então aqui ele te dá uma situação e pede para você representar cada uma delas. Então ele está falando que uma pessoa estava parada com seu veículo no semáforo quando a luz verde acendeu e o farol o semáforo se acendeu e o veículo partiu e o movimento realizado até o seu destino pode ser dividido em quatro trechos. Primeiro trecho, opa, deixa eu fazer ele bonitinho aqui para você. O primeiro trecho, o veículo está em movimento acelerado. No segundo trecho, o veículo está no movimento uniforme. Então, o que que dá para a gente pensar? Tá no semáforo, ele parte do semáforo, ganha velocidade, chega numa velocidade e continua com a velocidade constante. Depois, aqui é um caso um pouquinho mais avançado. Ele percebendo que havia passado para um dia, a pessoa freou o veículo até parar e inverteu o sentido do seu movimento, com a mesma aceleração a escalar com que havia freado. Então é como se, de repente, aí a gente pudesse dizer que o carro estava com uma velocidade, ele diminui a velocidade, ela para, e é como se eu desse a ré, né? Voltasse com a mesma taxa de velocidade com que estava acontecendo na frenagem. Então ele estava freando, por exemplo, não sei, vou supor um valor, a cada segundo ele diminuía 5 metros por segundo. Aí ele freou até parar. E aí, quando ele freia e ele ativa a ré, né? Coloca a marcha ré, ele ganha 5 metros por segundo a cada segundo. Essa é a ideia que ele está dizendo aqui para a gente nessa situação do trecho 3. E a outra, a nova frenagem, o seu veículo chegando ao seu destino, onde o veículo parou. Então, quando ele ligou a ré, ele deu ré no carro, ele estava vindo e ganhando uma aceleração. Só que chegou um limite em que ele parou de aumentar a sua velocidade e aí ele começou a diminuir essa velocidade até chegar no ponto onde ele estava querendo. Maravilha. Então, os três gráficos 1, 2 e 3 mostram as variações de função do tempo das três grandezas escalares associadas ao movimento, que é posição, velocidade e aceleração, e ele quer que você diga qual que é cada um desses, qual que é o gráfico 1 é de qual dessas três grandezas e assim por diante até o 3. Você que estava com um pouquinho de pressa para resolver, eu acho que dá para você ver, poxa, esse gráfico aqui, ó, é um gráfico onde a aceleração é zero, velocidade constante, né? Aqui também a aceleração ela é constante ou zero. Isso aqui, então, isso aqui é um clássico gráfico de aceleração. Esses gráficos com curva, que lembram parábolas, são gráficos clássicos de posição. E esses gráficos com retas, né, são clássicos também que envolvem gráficos de velocidade. Então aqui já dá para chegar na solução, mas a proposta do nosso canal é a gente fazer o motivo pela qual a gente chegou em cada um deles. Então eu vou dizer para você por que que esse daqui é o gráfico de posição, por que que aquele ali é o gráfico de velocidade e por que que o último ali é o gráfico, último não, né? O primeiro lá é o gráfico de aceleração. Pronto. Então eu vou colocar as três grandezas e vou dar o comportamento que era esperado em cada um dos trechos, né? Então olha aqui, ó, vamos dividir aqui essa em três trechos. No primeiro trecho, o que que aconteceu aqui no primeiro trecho, meu querido? A gente diz que no trecho 1 o movimento era acelerado. Se o movimento é acelerado, o que que a gente pode dizer sobre o gráfico de posição? A gente diz que a aceleração dele é maior do que zero, e logo, no gráfico de posição, ele está no move. Como é que é o comportamento no move no gráfico de posição? É o sorvetão. S é igual a S0 mais E0t mais AT quadrado sobre 2. Isso daqui é uma curva característica de parábola. Então é a parábola aqui. E aí eu vou colocar aqui para você de boca para cima ou concavidade para cima.
Então, quando a aceleração é maior do que zero, a parábola, ou a parábola aqui, a gente tem uma concavidade para cima. Então, já daria para a gente chegar que esse gráfico, o 2, é um gráfico de posição. Tudo bem? Como a gente tinha dito. Mas o que a gente pode dizer no trecho 1 no movimento acelerado? De novo, ó, um movimento acelerado, a aceleração é maior do que zero, a gente está falando de move, só que a equação que a gente usa agora é o vovoat. É a equação horária da velocidade no move. Isso aqui é uma reta, característica de uma reta, equação de primeiro grau, e aí ela é para cima, ela é para cima aqui, ela tem esse, meu Deus, coeficiente angular positivo, né? Reta positiva, reta de inclinação para inclinação dela é positiva, então a reta ela tem essa característica. Então, nesse caso, a aceleração dele último aqui é maior do que zero se trata do move, e aí nesse caso ela é constante. A aceleração é maior do que zero e ela é constante. Com essas três informações, a gente já conseguiria definir qual que é cada uma das três, né? Qual que é cada um dos gráficos. Primeiro, esse daqui é o gráfico de aceleração. Esse é o gráfico de parábola, esse é o gráfico de velocidade. Né? Então, esse daqui a gente já, com essa resposta, eu já vou até colocar para você. Ó. Esse daqui, o gráfico 1 é de aceleração, o gráfico, então, já tira esse, o gráfico 2 é de posição e o gráfico 3 de velocidade. Aqui ele inverte, então a gente já chega aqui nesse item D aqui para você. Tá? Essa já é uma resposta que eu vou te dando. Agora, vamos dizer por que o outro não acontece. Nesse segundo trecho, vamos falar sobre a posição. Ó. A posição, se a aceleração é igual a zero, a gente vai usar a equação do sorvete. S é igual a S0 mais VT. E aqui, de novo, é uma reta, e aí é uma reta crescente de novo. A qual a gente tem entre esse ponto e esse ponto, o coeficiente angular positivo, uma reta crescente. Agora, o que a gente pode falar sobre a velocidade? Se a aceleração é igual a zero, a velocidade aqui é constante. Então, se a aceleração é igual a zero, a velocidade é constante, é esperado que seja uma reta, né? Só que essa reta, ela tem a velocidade, ela é como se fosse nesse formato, a velocidade dele não muda, então essa é a característica dessa terceira. A segunda, se a aceleração é igual a zero, acabou, né? Não tem o que falar. É esse trecho aqui, cuja aceleração vale zero, e aí era o que era esperado. Vamos para os próximos aqui. Eu espero caber aqui tudo bonitinho para você. Eu vou dar uma apertadinha aqui nos últimos dois, para que possa caber e fique tudo certinho para você. No segundo trecho, o que a gente pode dizer? Falar sobre a posição. Ele havia freado e ele até parou e inverteu o sentido do seu movimento. O que a gente pode dizer sobre a aceleração dele? A aceleração dele é negativa. Se a aceleração dele é negativa, aqui eu não vou escrever o sorvetão de novo, mas se a aceleração é negativa, agora é uma parábola, só que essa parábola ela tem concavidade aqui para baixo. Quando deixa eu anotar aqui para você. Concavidade para baixo. Por quê? Se você tem um A negativo, o termo que está junto com o T quadrado faz esse comportamento da parábola de boca para baixo, que é essa característica do trecho 3 aqui. Agora, se a aceleração é menor do que zero, aí você vai ter de novo uma reta, só que o coeficiente angular agora vai ser negativo. Então a reta é negativa. Veja que esse número aqui, que é o chamado coeficiente angular, a reta dele vai para baixo, que é essa característica aqui, ó, nesse todo esse trecho. E por último, nessa última situação, a aceleração dele é menor do que zero e o que está acontecendo é que ele vai ter um valor constante, né? É constante. Só que aí o que vai acontecer de diferente? Ela é negativa e ela é constante. Então a gente pode colocar aqui que A é constante. Pronto. E ela é negativa, então recebe esse último trecho. Maravilha.
Agora, o último caso poderia causar um pouco de estranheza, né, na hora da solução desse exercício. Por quê? Porque olha o que que acontece aqui. Tem uma nova frenagem. Só que aqui é muito importante que você está vendo que o que que aconteceu? Nesse caso, nesse último caso, a velocidade desse carro ela passou a ser um movimento retrógrado. A velocidade foi menor do que zero, porque ela está no movimento retrógrado, ela está voltando, e quando a velocidade é negativa, para que haja uma frenagem, a aceleração tem que ser maior do que zero. Então ela vai ter toda a característica, né, de parábola de concavidade para cima. Se a gente continuar, seria isso aqui. Então por isso que esse comportamento que a gente tem é idêntico a 1, a colocar assim, ó, igualzinho ao 1 que a gente tem aqui. E aí todas essas outras características, eu vou dizer aqui de novo que a velocidade é menor do que zero e a aceleração tem que ser positiva, porque quando a gente fala que a velocidade está num sentido e ele está freando, a aceleração ela tem que ser oposta. Então, se a velocidade é negativa, a aceleração é positiva. Vamos colocar aqui de novo, e a aceleração é maior do que maior do que zero. Então você está vendo que o trecho 4 e o trecho 1 eles vão ter as situações iguais, né? Situações porque ele fala aquele talvez tenha uma inclinação diferente, mas aparentemente não tem uma aceleração um pouquinho menor. Mas o formato seja da reta aqui ou da parábola, vão ser igual da figura 1. Por quê? Porque acontece que ele estava indo numa velocidade oposta, retrógrada, e aí, consequentemente, se eu freio, eu inverto o sentido que eu estou aplicando a velocidade. Aí, por isso que a aceleração vai ser positiva. E aí, feito tudo isso, a gente chega na questão, na alternativa D, mas como eu disse para você, dava para você resolver mais fácil essa questão, né? Então, acho que dava para só de analisar que não precisava fazer todo esse processo para chegar na solução. Beleza? Então, questão 7,6, aguarda que até hoje a gente vai resolver as questões da Unesp. Até daqui a pouquinho, valeu!